Olá, estamos de volta e vamos falar da segunda linguagem do amor, que é palavras de afirmação. As palavras são poderosos meios de expressão de amor. Palavras de afeto e carinho, de encorajamento, palavras positivas de orientação, todas comunicam a mesma coisa. Eu me importo com você. Palavras nutrem o senso de valor e segurança no íntimo do seu filho, não só quando ele é criança, quando ele é adolescente, mas no íntimo de qualquer pessoa. Palavras nutrem o senso de valor dentro da gente. Por outro lado, palavras que ferem, proferidas em momentos de frustração, podem prejudicar a autoestima da criança, do adolescente e lançar dúvida sobre a sua capacidade. A gente corre riscos, né? Lá no primeiro dia que eu falei das 5 linguagens do amor, eu falei, não se exija usar o amor incondicional o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Isso não é possível. A gente vai cometer falhas. Se a gente cometer falha com as palavras também podem corrigir as nossas falhas. Então peça desculpas. Fale de você. Por exemplo, peça desculpas a seu filho e fale, olha, me desculpa, eu exagerei. Eu já percebi que quando eu fico nervoso, quando eu fico nervosa, eu extrapolo no uso das palavras. Eu vou tentar me corrigir, eu quero que você me ajude a me corrigir. Eu sei que é ruim, eu sei que foi chato, me desculpe. Né? As palavras também podem servir para a gente se desculpar, para a gente se mostrar, né? Normal, natural, pessoa real, que erra, que faz coisa que não queria, mas que pode se corrigir. Então, com as palavras a gente pode ferir, mas a gente pode consertar também, em grande parte, as burradas que a gente fez. Todas as crianças são orientadas por alguém. Se vocês, como pais, não forem os principais orientadores dos seus filhos, outras influências e indivíduos assumirão esse papel. Se você não diz nada para o seu filho, isso para qualquer filho, mas especialmente para esse que tem na sua linguagem do amor preferencial as palavras de afirmação, se você não diz nada, o que outros dizem vai pesar, porque ele tem necessidade das palavras. E é aí que eu me lembro do Isamitiba, que ele falava, olha, em casa é que o filho precisa treinar, ele precisa treinar a dizer não, ele precisa treinar a argumentar, porque esse deve ser um ambiente seguro. Então, se vocês não conversam, se não há troca de palavras, se não há experimentação dos argumentos, da defesa das posições, seu filho vai fazer isso mais cedo ou mais tarde, fora de casa, e você não tem controle sobre isso. Você não tem controle se você fizer, mas se você fizer, se vocês trocarem palavras, argumentos, conversas, você conhecerá o seu filho. Se você não conversar com ele, se você não falar com ele, se você não se dispuser a ouvi-lo, você não vai conhecê-lo. E talvez você não perceba pequenas mudanças que são indicativos de grandes acontecimentos. Então, fale com ele, né? Plagiando Almodóvar, fale com eles. Questione-se. Meus filhos estão recebendo orientação positiva e amorosa? A orientação amorosa tem o propósito de ajudar a criança e o adolescente a desenvolver as qualidades que lhes serão úteis agora e no futuro. As palavras de orientação precisam ser transmitidas de modo positivo. É certo que os limites fazem parte da orientação dos pais, mas nunca devem ser o elemento predominante das conversas. O negativo, o não, o limite, a proibição, o impedimento, seja lá que nome que você dê, é necessário.
mas apenas como parte da orientação dos filhos. A lei suprema é o amor. Não fale com seus filhos só para corrigir, só para dar regras, só para dar ordens, só para apontar falhas. Porque aí o que você fala vai perdendo o poder, não perde a importância, mas perde o valor. E você pode falar que é a mesma coisa, importância e valor. Não. Se você nunca fala com seu filho, parabéns, legal. Se você nunca fala para ele, vai fundo, vai, eu tô te apoiando, tenta, eu tô aqui se você não conseguir. Quando você fala, você não fez nada direito, fere. Mas ele não vai dar o mesmo valor que ele daria se você conversasse com ele em outros termos. Quer dizer, se você conversa com seu filho, se você fala naturalmente com ele, se vocês conversam sobre coisas nada a ver, que não sejam orientação, que não sejam sermão, que não sejam cobranças, você conversa naturalmente com ele sobre o jogo de futebol, se ele gosta de futebol, sobre um game do qual você não entende nada e você está perguntando, mostrando interesse sincero. Não é só para avaliar, para investigar, não. Sincero. Se você nunca fala com ele, se você só fala para zangar, para corrigir, para criticar, ele entra num modo de defesa que é assim, eu não vou ouvir. Ouve porque não é surdo, mas não leva aquilo em conta. Aquilo vai perdendo peso e você vai perdendo a chance de se aproximar do seu filho, da sua filha. Então, fale em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Obviamente que não é fale o tempo todo, né? Dá um descanso também. À medida que ele vai crescendo, dá direito à privacidade, dá direito à reserva. Mas fala sobre as coisas, fala sobre você, fala sobre o seu trabalho. Fala para que ele sinta que ele também pode falar. Fala para que ele sinta que aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz é importante para você. E aí você vai ter como acompanhá-lo de maneira mais próxima do que se você deixa para falar só quando é para zangar. Se seu filho for adolescente, em vez de condenar os outros adolescentes, outros jovens, por comportamentos que você julga inadequados, que você reprova, fale com ele nos bons exemplos, nos adolescentes que você observa, que você admira, e mostre a sua preocupação com aqueles comportamentos que você acha que são perigosos e que você não gostaria que seu filho adotasse. Se ele ouve você falar, mesmo dos erros, de uma maneira amorosa, respeitosa, a chance dele considerar o que você fala para ele como orientação, como limite, é muito maior. Então, ele vai sentir que você está apoiando e não criticando. E isso vai fazer diferença. Ser pai e mãe não é apenas fazer o que o instinto diz. Cada criança é diferente, portanto, é essencial transmitir-lhe afeição por meio da sua principal linguagem do amor. Para que você descubra qual é a principal linguagem do amor do seu filho, você precisa prestar atenção a ele. Você precisa estar em relação com ele, em conexão com ele, para que você saiba o que é mais fácil para ele compreender aquilo que você quer comunicar. É o toque físico? São as palavras de afirmação? São os atos de serviço? São os presentes? O que é que faz com que ele entenda o amor que você sente por ele através dessa sua atitude? Palavras de condenação são prejudiciais a qualquer criança ou adolescente, mas elas são extremamente destrutivas para aquela criança, aquele adolescente que tem nas palavras de afirmação a sua linguagem do amor preferencial.
Então, se palavras são a maneira que ele acha mais, não é, mais importante de comunicar amor, se as palavras forem críticas, ofensivas, desrespeitosas, elas vão ser mais pesadas ainda para ele, porque aquela é a linguagem do amor dele. E se ela foi usada de uma maneira negativa, né, com conteúdo de crítica, de desaprovação, isso vai ter um peso muito grande. Se a linguagem do amor preferencial do seu filho são palavras de afirmação, o Gary Chapman também tem algumas dicas para você. 1. Coloque bilhetinhos na lancheira, na mochila, com palavras de encorajamento, para ele achar quando for mexer, né, na lancheira, na mochila. 2. Adquira o hábito de mencionar algo específico que você observou nas realizações de seu filho. Gostei da sua atitude no jantar. Fiquei orgulhosa de como você conduziu tal situação na escola, que, né, a escola contou. Então, fale aquilo que você tem como elogio, se for verdade, né? Não faça elogios vazios, porque eles são perigosíssimos. Tire uma foto de algo criativo que o seu filho fez, coloque numa moldura, num porta-retrato, com um bilhete dizendo por que aquilo é tão significativo para você. Deixe exposto, né, que ele vai ver de vez em quando. Crie um nome carinhoso e especial para o seu filho, algo que seja usado somente por vocês dois, um apelido íntimo. Quando tiver que viajar a trabalho, deixe bilhetinhos para cada dia da sua ausência. Ele valoriza palavras, então faça isso. Quando seu filho estiver abatido, mencione 5 motivos pelos quais você se orgulha dele. E aí, eu diminuí as dicas do Gary Chapman para contar para vocês uma história de uma tribo do sul da África. Eles agem assim: quando alguém se comporta mal, essa pessoa é levada para o centro da aldeia e todas as pessoas da aldeia ficam em volta dela. E durante 2 dias elas falam com aquela pessoa, relembrando coisas boas que ela já fez. Eles acreditam que nós todos nascemos para ser bons. E se em algum momento na luta pela vida a gente se desvia e a gente erra, a gente precisa ser trazido de volta para a nossa essência. Então, por isso, eles se reúnem e ficam 2 dias falando para aquela pessoa tudo de bom que ela já fez. Acho que não existe exemplo mais bonito e mais grandioso, mais convincente do poder das palavras de afirmação.